Ô, Rafa, acho que dá pra gente ir começando, cara. Vamos sim. Então, a ideia aqui, né, pra quem tá chegando agora, assim, e mesmo porque essa live vai ficar gravada, né? Então é do nosso interesse também que a gente deixe tudo claro, assim. Então a gente vai começar aqui, passar desde o passo a passo, o que é o flashcard, como que ele surgiu, por que que ele surgiu, como que a gente faz, como que a gente abre o software, como que a gente cria os nossos flashcards. E a gente vai ter que, como particularmente eu vejo muita coisa equivocada sendo falada de flashcards na internet, assim, porque muita gente entrou meio que numa onda, né, principalmente de viciador, de estúpidos, etc. Entrou numa onda de flashcards sem saber qual que é o mecanismo por trás daquilo. Então acaba que o pessoal faz de uma forma muito errada. E aí, de duas uma, assim, né? Ou a pessoa ela toma o tempo inteiro dela fazendo flashcard ou ela desiste rápido. Inevitavelmente, as duas sempre vão desistir. Uma desiste mais rápido e a outra desiste depois, assim, né? Depois de ter batido a cabeça na parede bastante. Então, a nossa ideia aqui é trazer alguns princípios básicos também de como que a gente vai usar o flashcard, sem atrapalhar a nossa rotina, né? E é o que geralmente acaba acontecendo para quem não está usando os flashcards direito, né? Então, eu estava conversando com o Rafa mais cedo também, mesmo na faculdade, durante o curso de medicina, o flashcard ele entrou na moda, né? Então, muita gente usando, o pessoal fazendo e tal, mas pouca gente adere de fato, pouca gente sabe como encaixar aquilo num sistema de estudo. Então, esse é um dos pontos que a gente está trazendo aqui também, né? O flashcard ele é uma ferramenta dentro de um sistema. Não adianta você depender os teus estudos do flashcard, porque ele não faz milagre. Definitivamente o que o flashcard ele faz não é milagre. E aí as pessoas falam, ah, mas fulano passou fazendo flashcard, fulano, né, fez residência, não sei quem usando flashcard. Tá, mas assim, é a mesma lógica que a gente usa para cursinho. Então, beleza, eu não duvido nada que fulano ou ciclano tenha passado fazendo flashcard. Mas quantas pessoas fazem flashcard e não passam? Então a lógica é outra, né? Não é porque ele fez flashcard que ele passou necessariamente. Eu acho porque tem muita gente fazendo flashcard e a maioria não passa. A minoria passa. Então o que essa pessoa está fazendo de diferente? Então o ponto dessa nossa conversa é esclarecer um pouco, né? Essas coisas que ficam meio que né, jogadas, assim. A pessoa fala, vê o vídeo do TikTok, etc. Mas a gente precisa ter uma base um pouco melhor para ver como é que ele se encaixa no nosso sistema de estudos, né? Isso, né? Aqui na Arquiteto a gente sempre é bem realista com vocês. A gente nunca vai colocar um tema como esse falando que é uma promessa milagrosa. Pelo contrário, né? Tudo depende também do quanto você entende sobre aquilo e como que você vai aplicar. Então é para isso que a gente está aqui. Aqui na Arquiteto a gente vai focar em ensinar para vocês e ajudar vocês em tudo que não envolva o conteúdo em si. Inclusive, criar uma estratégia que faça sentido para você e usar essas ferramentas, né? Então a gente viu lá no grupo que tem gente que já usa flashcard, tem gente que sabe o que é, mas não usa, e tem gente que nem sequer sabe o que é. Então essa live a gente vai fazer não é só para um desses três, a gente vai pegar todo mundo, né? Porque tem como a gente ensinar muito e vocês aprenderem muito, independente da fase, de como que vocês estão em relação aos flashcards. A gente vai ensinar desde o início a usar, mas até para quem já é mais avançado, já usa, já tem no mínimo uma noção básica, a gente vai também falar para vocês algumas coisas que na prática a gente vê muitos erros sendo cometidos, né? Semana passada mesmo eu estava em call com um amigo meu do Discord, ele faz medicina na UFO, um grande amigo meu, assim, ele passou ano passado, tá finalizando o primeiro ano dele agora lá, e a gente começou a fazer flashcard, jogando e fazendo flashcard, e aí os flashcards deles eram tipo questões de residência, pô. Era tipo um caso clínico no flashcard. Então, assim, isso acaba que não faz sentido, né? E isso é muito comum, muito comum. As pessoas botam um texto gigantesco, como se fosse uma questão, e usam como flashcard. E não é bem assim, né? A gente vai falar mais pra frente. Definitivamente. Então tá bem. É isso, então. Vamos começando assim, né? Quando a gente fala de flashcard, o flashcard, então, como método de estudo, ele surge mais ou menos ali na década de entre 60 e 80, né? Então, esse é final do século passado. E ele surge logo depois que surge um conceito da curva de esquecimento. Então, assim, tudo isso que eu estou falando de forma bem superficial, né? A gente aprofunda bastante isso na medicina sem cursinho, daí tento, né? Na mentoria a gente aprofunda muito. Então, aqui é bem superficial mesmo, tá? Então, a gente tem três teorias básicas de esquecimento. Né? A primeira delas, e uma das mais famosas, é a teoria do decaimento, que é o quê? Tudo que eu aprendo, com o tempo, aquilo vai se perdendo.
né? Com base nessa hipótese da psicologia cognitiva, foi criada a curva de esquecimento de Ebbinghaus, né? Que também todo mundo na internet aí já deve ter visto, né? Então, que é uma curva que você vai achatando à medida que você vai fazendo revisão. Então, vamos supor que a gente no eixo Y a gente tem o conteúdo, né? Que a gente estudou, e no eixo X a gente vai ter o tempo. Então, à medida com que a gente aprende um conteúdo, com o tempo a gente vai esquecendo esse conteúdo. Só que quando a gente faz uma revisão nesse meio, a nossa taxa de esquecimento ela é menor, né? Então, se vocês pesquisarem aí no Google, curva de Ebbinghaus, vocês vão ver bem claro isso. Então, dentro dessa teoria, à medida que a gente vai fazendo revisão, se a gente vai fazendo revisão no momento correto, a gente consegue achatar essa curva e, teoricamente, lembrar da maior parte das coisas que a gente estuda. Só que o que acontece? Essa curva, ela, de fato, ela foi provada, né? E ela foi comprovada cientificamente. Então, outros estudos foram realizados também. E essa é uma das grandes teorias que a gente tem de esquecimento, apesar dela não ser a principal atualmente. Só que, com base nisso, as pessoas falaram assim, bom, então eu posso criar um deck de cartas. Então, o que são cartas, né? São cards mesmo, onde a parte da frente você vai ter uma pergunta e a parte de trás você vai ter uma resposta. Então, é como se você estivesse fazendo um teste com você, né? Você tem uma pergunta e você vira e você vai ter a resposta. E aí, eles fizeram assim, bom, seria ótimo a gente criar esse card e a gente colocar ele dentro de uma periodicidade que respeite a curva de esquecimento. Então, essa foi a primeira ideia, foi o primeiro conceito que surgiu de flashcard voltado para estudos. Então, os estudantes, eles se testavam. Então, aqui a gente tem dois componentes importantes do flashcard. Um é o teste, que ele é um componente de revisão ativa de conteúdo. A gente está buscando aquela informação sem ter um gatilho tão grande trazendo aquilo, como, por exemplo, a gente faria revendo as nossas anotações, né? Você revê as anotações, você fala assim, nossa, entendi, beleza, vou lembrar disso aqui. Mas se você fosse testar naquilo, talvez você não lembre. Por quê? A gente vai para uma das teorias, né, de recuperação que a gente chama. Para a gente conseguir recuperar uma memória da nossa memória de longo prazo, recuperar a informação da memória de longo prazo, eu preciso ter uma conexão com essa informação. Se eu corto essa conexão, eu perco essa conexão, daí eu não consigo recuperar. Então a memória ela tá lá, ela tá na nossa mente, mas a gente não consegue acessar ela. Então, o que o flashcard faz? Ele traz uma forma um pouco mais ativa. Quanto mais ativo for, mais conexão, mais recuperação a gente consegue fazer para trazer essa informação da nossa memória de longo prazo para a memória de trabalho, que é o que a gente usa para responder perguntas, etc. Então, o flashcard tem esse componente de revisão ativa e ele tem um componente de temporalidade, revisão espaçada, que é um dos princípios de revisão que a gente usa também, que significa que se a gente vai, entre aspas, obedecendo, porque essa não é uma curva absoluta, tá? Tem pessoas com memória melhor, memória pior, então essa curva vai alterar conteúdos que ficam mais fáceis na nossa mente, conteúdos que ficam mais difíceis. Então, né, eu tô falando de forma sempre bem superficial aqui, aqui não é o momento de aprofundar. Então, o flashcard tem essas duas características, revisão espaçada e revisão ativa, tá bem? Acho que até aí ficou claro? Então, o pessoal criava esse deck com perguntas e respostas para se testar de forma periódica. Então, eles, além de associar as cartas com as respostas, com o teste, eles faziam isso de forma periódica para trazer o melhor que a gente poderia ter, assim, desses cards. Isso. A Jéssica falou aqui que, ou seja, a gente tem que ver o aplicativo todos os dias, né? E de fato é meio que isso mesmo, Jéssica. Só que acaba que, assim, conforme você for fazendo seus cards e for deixando eles em dia, você vai meio que se tornar natural para você fazer isso, vai se tornar um hábito. Então não vai ser algo que, tipo assim, nossa, agora eu tenho que fazer meus flashcards. E como você está fazendo isso todos os dias, nunca você vai deixar acumular. O problema mesmo é quando você deixa acumular. Nas férias agora mesmo, de final do ano, eu fiquei 2 semanas sem nem tocar em flashcard, já tinha acumulado mais de 100. E aí sim, para você sentar e fazer 100 cards, primeiro que a gente nem recomenda que você faça isso, né? Porque você não vai estar aprendendo mais de fato, você não vai estar revisando. Mas aí já é outro processo. Então, assim, o ideal mesmo é de você nunca deixar acumular. Porque aí você entra no aplicativo, em 10 minutinhos você já revisou o que você tinha que revisar naquele dia e pronto. Né? E essa questão de acumular, ela é muito complicada mesmo no flashcard, porque muitas pessoas elas fazem sessão de flashcard. Então elas sentam, como o Rafa falou, e passam 50 minutos, 1 hora fazendo flashcard. E aí isso tira um dos objetivos principais dele, assim. Que vamos dizer assim, uma das características que a gente tem do flashcard tão poderosa para nossa memória
é o que a gente chama de microlearning, né? Que é você aprender pequenas vezes durante o teu dia. Ao invés de a gente ter uma sessão grande de estudos, a gente... Só lembrando, pessoal, o flashcard ele faz parte, tem que fazer parte de um sistema. Então a gente vai ter um momento para revisões grandes, tá? Do conteúdo. Mas o flashcard em si, ele vai sendo picado. Então a gente faz quando a gente está pegando um ônibus, quando a gente está esperando uma fila, quando a gente está entediado e vai abrir uma rede social, daí a gente faz o flashcard. Então quando a gente pulveriza ele durante o dia, acaba que ele não fica muito cansativo. Aí são as recomendações, né, da gente colocar ele no celular e tal, né, como um aplicativo. Então é isso, assim, a teoria por trás, de forma super bem superficial mesmo, é isso. E hoje em dia a gente tem softwares que ajudam a gente nesse gerenciamento, nessa logística. Porque imagina tu fazer tudo isso com papel. Dentro da mentoria, eu até tive, sabia? Uma mentoranda que ela falava assim, cara, Felipe, eu não consigo ler esses aplicativos, eu vou fazer no papel. E aí a gente criou ilhas para elas diferentes, onde ela mantinha na mesa dela, e aí ela tinha um card, ela escrevia mesmo os cards, a pergunta e a parte de trás, e a gente foi criando o que a gente chama de mais ou menos sistema de Kanban, né? Então, a gente meio que foi desenvolvendo um método para ela, porque ela não conseguia, assim, aplicativo. Então, tudo certo, assim, né? Mas, de uma forma geral, o aplicativo, ele salvou a nossa vida em relação a isso. Esse é um dos motivos do flashcard ele ter se tornado uma ferramenta extensiva, né? Muita gente conhecer. Porque a facilidade de acesso dele é muito grande, né? Mas, ainda assim, a gente tem pessoas que têm dúvidas com flashcard. Então, para isso que a gente está vindo nessa live. Então, tá bom, Felipe, eu entendi a importância dele, eu entendi esses princípios básicos de revisão ativa e de revisão espaçada, que a gente vai ter que usar dentro do flashcard, mas aí como é que a gente faz? Então, a gente, de uma forma geral, existem vários softwares atualmente aí no mercado, mas a gente tem um software que deu início a tudo isso, e se você for ver os fundadores eles têm ligação tanto com inteligência artificial, algoritmos, quanto psicologia do aprendizado. Então tem uma pesquisa muito forte por trás do aplicativo do Anki, que é o aplicativo que você vai ver mais comum. Mais comum por quê? Porque ele tem um dos melhores algoritmos que a gente tem aí, e ele é completamente de graça. Para quem está na internet e para quem está usando. Oi, Felipe. Não tô te ouvindo. Eita, gente. Você consegue me ouvir? Aí, agora tu voltou. Foi porque aparece a minha limitação do Instagram. Aí sempre ele trava o meu Instagram. Enfim. Então, dentro dos softwares que eu já tive contato, o Anki ele é o mais acessível. Ele é simples, ele tem uma interface fácil de usar e ele tem um algoritmo muito eficiente, né? Então, para vocês, assim, querem começar a fazer flashcard. Aí, antes da gente começar a fazer flashcard, a gente precisa entender, vale a pena a gente pegar a flashcard pronto ou a gente tem que fazer os nossos flashcards? Dentro do método Intento, a gente sempre recomenda que vocês façam. Por quê? Porque o flashcard ele é uma parcela do nosso sistema de revisão. Então, todo o conteúdo que você aprende, então se você está estudando para a faculdade, estudando para o vestibular, você vai ter mais ou menos, eu coloco de 70% a 90% dele, é o que a gente chama de conteúdo relacional. Então você vai ter que compreender conceitos, relacionar conceitos, diferenciar esses conceitos, entender a lógica que tem por trás dele, né? Dentro do aprendizado por camadas, que é uma técnica que a gente usa no método, essa é a primeira e a segunda camada, para quem já está familiarizado com os termos. Então, a terceira e a quarta camada são os detalhes. Os detalhes, então, a gente vai mais ou menos de 30% a 10% de todas as matérias que a gente vê. O que vai, então, para esses 70% a 90%, a gente vai ter métodos de revisão que vão usar os mesmos princípios de revisão ativa e revisão espaçada, só que a revisão ativa é feita de forma diferente e a revisão espaçada é feita de forma diferente. E esse é o grosso do conteúdo. Então, o flashcard são só os detalhes. O que eu vejo? Quando a gente pega flashcards prontos, as pessoas, hoje em dia, ainda mais com inteligência artificial, tá muito fácil você fazer flashcard. Você joga um documento todo lá no ChatGPT e fala assim, faça flashcards para mim. Então, assim, qual que é a utilidade disso? Praticamente nenhuma. Porque o que a gente quer são os detalhes e importante, assim, quando a gente coloca um flashcard, quando a gente cria um flashcard, ele tem que fazer sentido na nossa cabeça. Ele faz sentido pra gente. Então, às vezes, até hoje mesmo, né? A gente faz, às vezes, uns flashcards juntos. Aí tem uma pergunta lá, no meu flashcard, no flashcard do Rafa, que a gente tem que se explicar pro outro, né? Ah, não, isso aqui eu queria dizer na pergunta isso, né?
Porque o flashcard tem que fazer de acordo com a nossa lógica. Assim como quando a gente vai fazer anotações e etc., isso tem que ser de acordo com a nossa lógica. A gente precisa ter pensado nesse flashcard antes de ter colocado. Isso, é pra atacar os seus pontos fracos, né? Inclusive, eu tenho um flashcard que ele é muito bestinha. Tipo assim, tem um flashcard literalmente que é qual é a célula que processa a cor? Cone ou bastonete? É isso, pô, porque eu percebi que eu tava errando isso muito, eu nunca tinha aprendido de fato, eu botei lá um flashcard, né? E aí nunca mais, assim, eu derrubei ter que só daqui a alguns meses, porque já tá numa repetição espaçada mais avançada. Mas assim, era um ponto fraco que eu reconheci em mim mesmo, fui lá e eu criei o flashcard. Se você pegar um flashcard pronto, nem mesmo do ChatGPT, assim, tem gente que compra banco de flashcard, como se fosse banco de questões, né? São coisas completamente diferentes, tem nada a ver. Aí você compra um banco de flashcard, que você vai ficar todo o seu tempo fazendo flashcards que você, às vezes você nem sabe o que está atrás, porque no flashcard que você faz, você sabe o que está atrás, você só não lembra, né? E aí você vai muito mais perder o seu tempo do que, de fato, estar revisando uma coisa que você já aprendeu. Não faz parte da sua estratégia. Quer dizer, não deve, né? Isso, exato. Então, o flashcard ele tem que ser feito por você. Porque é isso, só você entende as lacunas que ficaram do conhecimento do grosso, daquele conhecimento relacional, de 70% a 90% da matéria. E aí você vai preencher dessas lacunas com flashcard. Então tá bom. Beleza, eu entendi o que eu preciso colocar no flashcard. Eu entendi que eu preciso fazer os flashcards. E agora como que a gente faz? Então você pode entrar no site do Anki, né? Então no Android você vai ter na Play Store que chama Anki Droid, que é o aplicativo. Na Apple Store você vai ter o aplicativo do Anki, então ele é uma estrela azul com fundo cinza, porque você vai ver que tem vários outros aplicativos que chama Anki Flashcards, Anki não sei o quê, porque a galera quer meio que, né, ir no embalo assim e pegar um desavisado que baixa qualquer outro aplicativo do Anki. Então você pega ele, você pode abrir no teu computador também, no computador é de graça, no Android é de graça e na Apple Store ele é pago. Ele é pago uma única vez e aí você pode usar durante o resto da sua vida. Acho que é R$ 100 que ele tá hoje, né? E então tá bem. Abriu o Anki, você vai ter decks. Então o que são decks? Decks são coleções de cartas. Então, lembra que a gente falou que o flashcard eles são várias cartas que a gente vai colocando. Decks, eles são separados por conteúdo. Então isso dentro do método Intento, tá? Então eles são separados por conteúdo. Então você vai, por exemplo, colocar para matemática, álgebra, você divide álgebra e geometria, por exemplo. E aí isso vai colocar dentro de geometria, dentro de cada uma das matérias, talvez você possa criar um deck, dependendo do número de cartas, você só deixa em geometria mesmo. E aí a mesma coisa, para biologia você coloca, para química, física, enfim, história, geografia, você pode criar para cada uma dessas matérias. Porque depois que você criar, você pode depois misturar, você pode manipular de qualquer forma aquilo também. Então o melhor é que a gente crie tudo separadinho, para depois, se for necessário, a gente juntar as matérias, porque a gente também tem um benefício em misturar várias matérias juntas, sendo realizados os flashcards, né, quando a gente responde eles. Daí a gente tem como manipular isso e criar grupos também nesses decks do Anki. Né? Criei um deck, então lá na parte de baixo, você abriu o aplicativo, na parte de baixo vai estar criar deck. Você vai criar o deck, colocar o teu nome, você clica nesse deck e vai ter lá em cima, você vai ter adicionar. Que aí você vai criar cards. A gente tem, dentro do método Intento, a gente usa dois tipos básicos de cards que a gente tem. O primeiro é o Basic, e esse é o padrão do Anki. É Basic mais. E aí é o quê? Você tem um verso, então o card aqui você vai fazer uma pergunta, e do outro lado você vai ter a resposta daquele card. E aí você escreve, né? Tem lá a parte da frente, a parte de trás, você escreve uma pergunta e a resposta. E a gente tem um tipo que hoje em dia eu venho utilizando um pouco mais da minha prática, venho passando um pouco mais dentro da mentoria, que são o que chama de close. Então você cria um flashcard com uma frase, por exemplo, ou duas frases, e você seleciona partes daquela frase para elas ficarem fechadas. Então a resposta do flashcard é você saber qual que é a palavra ou a expressão, ou enfim, qualquer coisa que você coloca ali naquilo que está fechado, o que é ela aberta, para fazer sentido dentro de um contexto de uma frase. Então, por exemplo, elefantes são, e aí você bota o close, tipo cinza. Né? Obviamente não vai fazer flashcard disso. Mas assim, você seleciona um close, por exemplo, cinza, e aí você vai ver na pergunta do Anki, você vai ver elefantes são e 3 pontinhos. Aí você tem que lembrar da resposta, você aperta, né, para ele liberar, e ele vai liberar aquilo que estava guardado, né? Então, geralmente eu uso esses dois tipos, que é o close e o basic, tá? Mas assim, sem complicar muitas coisas, tá bem?
Criei meu flashcard. Tá, então agora como que eu vou fazer então como que eu vou responder esses flashcards? Então, o flashcard você pode responder ele a qualquer hora. Então, quando você for responder um flashcard, no Anki especificamente, você tem 4 opções. A primeira opção foi de novo, então para repetir. A segunda opção é difícil. A terceira opção é fácil. Não, a terceira opção é bom e a quarta é fácil. Tô tentando lembrar da tradução, porque o meu não está em português. Então, de novo, quando que eu vou apertar o de novo? Quando eu não lembro daquele conteúdo. Então eu errei, ou eu não lembro, ou eu errei aquele flashcard. Aí você pode perguntar assim, Felipe, mas e se eu erro só uma parte daquele flashcard? Então, aqui você vai ter que ser completamente honesto com a tua resposta. E essa é uma das coisas que eu sinto mais dificuldade quando a gente está falando de flashcard na mentoria. Porque tem como a gente roubar demais no flashcard. A gente fala assim, eu errei, mas eu sabia. Isso é muito comum. Eu vejo esse impulso em mim também. Eu errei, mas eu sabia. E ao invés de você apertar o de novo, que é o vermelhinho, você aperta foi difícil. Então, uma das características que a gente vai ter do flashcard é colocar poucas informações. Só disso, você já tira 1 milhão de flashcards aí que tem na internet. Porque a maior parte dos flashcards, as pessoas colocam várias perguntas com respostas longas, muito complexas. Cara, se você faz um flashcard desse tipo, você erra um detalhe, quando que você vai saber que aquilo foi um erro grave, não foi um erro grave? Então isso complica a vida dos flashcards, por isso que eles têm que ser simples e diretos, voltados especificamente para detalhes. Então, se você aperta no vermelhinho de novo, quando você não lembra ou quando você erra uma coisa relevante. O difícil, você vai apertar quando você teve um grande esforço para você conseguir lembrar e você talvez tenha precisado de algum outro gatilho para conseguir lembrar aquele conteúdo. O bom, você vai ter que... Você teve um esforço relativamente pequeno para lembrar daquele conteúdo e você lembrou ele. E o fácil, você lembrou sem esforço nenhum. Qual que é a recomendação? Você vai prioritariamente ficar entre o de novo e o bom. Esses são os seus botões, se você está fazendo seus flashcards de forma correta, esses vão ser os botões que vão ser mais apertados. Então, mesmo no site do Anki, ele dá um algoritmozinho, uma análise que eles fazem, e eles falam que mais ou menos de 70% a 90%, se eu não me engano, agora de cabeça, vão ser apertados no bom, quando você tem bons flashcards, e cerca de 5% a 10% vão ser apertados no de novo. Então o resto vai ficar dividido entre esses dois. Mas o grande ponto pra gente é o bom. O que é o bom? Eu tive um esforço para lembrar, mas eu lembrei. O de novo eu não consegui resgatar, ou eu resgatei de forma incompleta, vamos dizer assim, essa incompleta era bem importante, assim, tá? Tá bom? Ficou claro? Tá bem aí, Rafa? Como é que tá? Só exemplificando com base no nosso gráfico, né, que você falou antes. Então, se você faz um flashcard e a sua resposta é bom, quer dizer que você conseguiu colocar o time daquele flashcard para o momento em que a sua curva estava caindo, no nível adequado. Se você deixasse ela cair mais, né, então a curva do aprendizado, que você está sabendo muito e com o tempo ela vai caindo. Conforme ela for caindo, tem um limiar aqui de esquecimento, mais ou menos, né? Não é uma coisa bem definida preto no branco assim, mas vamos supor que existe um limiar do esquecimento. Se você vê, de novo, esse flashcard mais perto do limiar de esquecimento, você tem que fazer um esforço ativo para lembrar dele. É o que o Felipe está falando, que esse flashcard vai para o bom. Se você vê esse flashcard enquanto o seu conhecimento ainda está aqui, você vai clicar no fácil, porque praticamente você lembrou na hora. E se você clicar no fazer de novo, que aí geralmente a gente coloca para fazer em 3 minutos, 5 minutos, ele quer dizer que você praticamente já está abaixo dessa linha, desse limiar de esquecimento. Você deveria provavelmente ter feito esse flashcard antes, né? Exato. E aí que entra o problema de você acumular. Porque quanto mais você acumula, mais você vai ficar no fazer de novo. Porque você está deixando mais conhecimento nesse limiar, né? É como se... Então, assim, uma coisa leva a outra, né? Isso. Não, então é exatamente isso, assim, né? E aí, lembrando, tudo, quando a gente está falando assim, quando a gente fala de memória, o componente esforço, revisão de uma forma geral, o componente esforço, ele é muito importante. Por isso que a gente sempre fala assim, cara, não faça revisões olhando suas anotações.
Não faça revisões assistindo uma aula. Por quê? Porque naquilo não tem esforço para você lembrar. Então, a nossa memória, a nossa conexão neural, ela é formada por meio de esforço. Esse esforço ele vai gerando, é como se, por exemplo, você está numa trilha, né? Então aqui a gente é de Brasília, então aqui em volta tem a Chapada dos Veadeiros, e na Chapada dos Veadeiros a gente vai fazendo um monte de trilha. E aí, se você continua passando por aquela trilha vai alargando. Então você vai tendo mais locais de pedra do que de planta, porque as plantas vão morrendo porque as pessoas vão pisando em cima. Só que no momento em que a gente deixa de seguir aquela trilha, e aquela trilha fechada, por exemplo, você vai ver a mata tomando a trilha, e é ela se perdendo. Então é mais ou menos como se fossem as nossas memórias. Então a gente precisa estar trilhando aquele caminho o tempo inteiro. Quando a gente olha nossas anotações e a gente fala assim, lembrei, isso a gente chama de reconhecimento, tá? É diferente de recordação ativa, né? Tecnicamente falando. Quando eu olho minhas anotações e falo, isso aqui eu sei. É a mesma coisa ao invés de você estar trilhando aquela trilha, você está simplesmente olhando para o mapa. E você fala, tá bom, eu sei. Mas não sei, você não está trilhando. Então você olhar para o mapa não ajuda a você manter aquela trilha viva, entende? Então, quando a gente está falando de revisão, tanto para detalhes quanto para conteúdo relacional, esse fator é muito importante, de esforço ativo para você recordar. Então é isso, se você não tem esforço e você lembra, esse card estava muito próximo, tá errado. Se você tem esforço e você não consegue lembrar, daí esse card ele ficou muito demorado para você ver. Então a gente vai ajustando. À medida que você vai apertando em cada um desses 4 botões, o Anki, o algoritmo dele, vai manipulando o tempo que esse card vai aparecer para você. Então por isso que eu também não recomendo muito, de uma forma geral, as pessoas ficarem mudando muito o algoritmo. Então geralmente o que eu mudo de algoritmo do Anki é só o tempo máximo. Então o tempo máximo do Anki, eu acho, ele pode ser na verdade eterno, né? Então se eu ver um flashcard esse ano e no ano seguinte eu vejo ele e lembro, ele vai ficar para daqui a 3 anos, por exemplo. Então, quando você está usando para o vestibular, para uma prova concorrida, é interessante que a gente tenha o bottom limit. Então, geralmente eu gosto de 1 mês e meio, 2 meses, né, de limitar esse algoritmo. Tá bem? Sim, que faz sentido, né? Para o pessoal que está se preparando aí para vestibular, para o Enem, você não precisa fazer flashcards daqui a 12 meses, né? Exato. Espero que não, né? O ideal mesmo é que fique no limiar antes da sua prova. Inclusive, eu acabei de fazer uma chamada lá no grupo sobre o nosso gráfico e o que o pessoal tá perdendo, né? Acaba que a gente vai ter que mandar esse conteúdo para eles Com certeza. com os vídeos depois, porque... Então tá. Então essa é a, vamos dizer assim, né? Essa é a base teórica e prática de um flashcard. Agora, vamos entrar, aí talvez algumas pessoas que estão aqui já falam assim, não, mas eu sabia disso, eu sabia. Assim, é sempre bom a gente estar lembrando alguns conceitos, principalmente esses de quando que a gente vai selecionar cada um deles. Inclusive, eu me lembro disso com certa frequência, porque é muito fácil a gente se enganar fazendo flashcard. Então a gente erra e a gente fala assim, mas foi um erro mínimo, mas na verdade tinha sido um erro grave mesmo. E aí você, não, só porque eu não quero jogar, começar tudo de novo, porque o flashcard, né? Então são alguns problemas que a gente tem. Então aqui eu vou falar 3 problemas muito grandes que a gente tem no flashcard e que, de uma forma geral, eu acho que 90% da população que faz flashcard cai. Eu vou falar os 3 e depois eu vou aprofundar em cada um deles. Primeiro ponto do flashcard que todo mundo cai. Colocar conteúdo que não necessariamente é decoreba. Colocar conteúdos relacionais dentro do flashcard. Segundo, colocar conteúdo demais naqueles flashcards. E o terceiro é o auto-engano, quando a gente está respondendo esses flashcards. Você vê que os 3 eu já passei um pouco por aqui, porque quando a gente entende a teoria por trás, essas armadilhas a gente já não cai mais. Então vamos lá. Essa primeira armadilha, conhecimento relacional e decoreba. Quando a curva de Ebbinghaus foi feita, então ele fez com base... Qual que era o teste que ele fazia? Ele pegava uma lista de palavras e ele tentava decorar aquela lista de palavras. E aí ele ia vendo e ele ia experimentando isso. E se no dia seguinte eu tentar fazer? E se daqui a 2 dias eu tentar fazer? E aí ele fez vários experimentos com isso, né? Depois isso foi replicado também com alunos em sala de aula e etc. Só que o que acontece? Isso é uma coisa que a gente chama, dentro da psicologia cognitiva, na psicologia do aprendizado, a gente chama de rote memorization. Que é o quê? Memorização pura.
ou memorização por repetição em português. O que isso significa? São conteúdos que eles não têm relação nenhuma, a gente não consegue estabelecer uma lógica clara entre eles. Então é a mesma coisa de eu falar assim, azul, banana, joelho, mosquito, raiva, tronco e, sei lá, hipopótamo. Você vê que não tem relação nenhuma com essas palavras. Então, isso que é? Como que é a melhor forma da gente memorizar isso? Pela repetição. A repetição é a melhor forma da gente fazer isso. Agora, se eu falo assim, cachorro, gato, papagaio, verde, azul e branco, e tá bom assim. Aqui a gente consegue estabelecer relações. Por exemplo, eu tenho animais domésticos, cachorro, gato e papagaio, e eu consigo estabelecer cores, né? Então eu consigo agrupar essas informações em, vamos dizer assim, em pacotes de informações diferentes. Então eu consigo estabelecer uma lógica clara a partir disso. Exato. Quando eu tenho uma... Só rapidinho para exemplificar com base no que o pessoal às vezes consegue trazer para a realidade deles, né? Por exemplo, o conhecimento relacional, a gente pensa muito em matérias de humanas, de biologia, de coisas que não envolvam conceitos muito abstratos, como talvez uma física da vida, sabe? Se você quiser entender todas as fórmulas da física para o seu vestibular, você vai ter um baita de um trabalho. A gente se forma em física e não consegue te explicar ainda por que existe aquela variávelzinha na equação. E aí, por exemplo, uma fórmula de física ou alguma coisa muito específica do conteúdo, aí sim esse conhecimento você pode até colocar ele como não relacional. Não que não exista de fato uma relação entre ele, mas é que essa relação às vezes ela é tão complexa que no seu estudo para o vestibular você não precisa disso, sabe? E isso é uma coisa que muita gente, inclusive, cai nisso de querer entender tudo. Quer entender essa fórmula, quer entender aquela... Tudo que envolve a matéria, a pessoa quer ficar tentando entender, quando na verdade, tipo assim, cara, coloca isso num flashcard, você vai ver esse flashcard 3, 4 vezes, você nunca mais vai esquecer. Vai chegar a hora da prova, você vai se lembrar. É isso. Aí, por exemplo, um conhecimento relacional que não faz o menor sentido, por exemplo, de uma matéria para ecologia. Aqueles ciclos de ecologia, por exemplo, que uma coisa leva a outra, e aí você precisa entender o contexto geral, entendeu? Então, assim, tem coisas que não adianta você colocar no flashcard. Até porque mesmo o conhecimento que ele é relacional, o seu flashcard vai ficar desse tamanho, assim. Você não ia colocar isso em poucas palavras. Não, e é o que eu vejo acontecer muitas vezes. A pessoa ela não tem um sistema de revisão. Ela usa os flashcards para revisão. Né? Então, lembrando, o flashcard tem que fazer parte de um sistema. A gente vai ter um calendário de revisão só para conteúdo relacional. E aí a gente vai ter os flashcards para complementar esses conteúdos. Então, quando a gente está falando, de novo, de conteúdo relacional, a gente tem uma lógica clara de assuntos. Como o Rafa falou, você tem o ciclo biogeoquímicos, você tem, por exemplo, citologia, tudo isso, né, dentro de biologia, mesmo dentro de história, a Revolução Francesa, quais foram os eventos que antecederam, quais foram as consequências, tudo isso é conhecimento relacional. O que isso significa? Quando você consegue puxar uma informação da tua mente, você consegue puxar todas as outras. É como se estivesse rolando um carretel, né? Então uma coisa está ligada à outra, assim, como uma coxa de retalhos também. Então você puxa um, você consegue ir puxando o resto. Quando a gente está falando de conteúdo decoreba, não existe isso. Você não consegue estabelecer uma lógica clara para aquelas informações. Então, isso vai para o decoreba. Se você parou para pensar, por exemplo, quando a gente está falando de uma prova de residência, a pessoa está estudando para uma prova que é o quê? O que é a prova de residência? Extremamente técnica e bem aprofundada. Eu coloco que 30% da matéria, 40%, às vezes, algumas matérias 40%, 30% da matéria vai para flashcard. Quando a gente está falando de Enem, por exemplo, a taxa disso cai para 10%, 5% de uma matéria. Então o Enem ele tem uma característica de buscar conteúdos relacionais. Ele não tem uma característica de decoreba. Se você está estudando para um vestibular, por um ITA, por exemplo, ou você está estudando mesmo para o UNB aqui em Brasília, que são provas mais técnicas e que você precisa do decoreba, daí o flashcard ele entra como um bom substituto. Se você está usando para o Enem, assim, ele tem o seu lugar, mas ele não vai definir se você vai ser aprovado ou não. Isso eu te garanto. Por quê? Porque é uma prova que exige muito mais de conteúdo relacional. E aí você vai ter um calendário de revisão, mas que ele vai funcionar de uma outra forma do que a decoreba. Certo? Porque a decoreba, ela precisa ser repetida muito mais vezes. Isso é memorização por repetição. Ela precisa ter uma frequência de revisões muito maior do que um conteúdo relacional. Então eu estava até conversando com uma amiga hoje sobre isso. Na faculdade, se a gente coloca todos os, vamos dizer assim, os conteúdos relacionais
com uma frequência de flashcard, que é com uma repetição ainda maior, a gente não vai ter tempo para fazer nada na nossa vida. E isso não vai ser necessário, porque lembra, assim, o conteúdo relacional, ele gruda mais na nossa mente. E a memória, a gente consegue perdurar mais tempo com essa memória. Justamente porque você tem várias formas de acessar ela. Então, pra gente, o grosso vai para aquilo ali. Se eu uso um flashcard para fazer isso, lembra que eu falei para vocês, assim, uma parte super importante da nossa memória é a gente estar quase esquecendo e a gente fazer um esforço para lembrar dela. Se eu coloco esse conteúdo relacional, que na teoria ele demora mais tempo para decair na nossa memória, e a gente faz ele com certa frequência, a gente não está gerando esforço. É como se a gente estivesse apertando o tempo inteiro aquele botãozinho do fácil no flashcard, e aí isso não traz benefício nenhum. No momento em que a gente parar de revisar isso com essa frequência, a gente vai esquecer esse conteúdo. Exato. E assim, não é que a gente tá falando para vocês não fazerem flashcards por Enem, não. Na verdade, ele tem o seu lugar muito bem definido. O que vocês precisam ter é um senso crítico do que vocês vão colocar nos flashcards de vocês. E por isso, né, Felipe, a gente precisa sempre ter uma estratégia de revisão muito mais otimizada, que conta com um arsenal muito maior do que só o flashcard, né? Como, por exemplo, como que você recomendaria para alguém que está se preparando para o vestibular, não necessariamente só para o Enem, mas no geral mesmo, até na faculdade, né? Como que você revisaria esses conteúdos que eles são mais relacionais? Tá, perfeito. Assim, na mentoria, de uma forma geral, eu uso 2 tipos básicos. Lembra que eu falei para vocês, entre recordação ativa e reconhecimento? Reconhecimento é quando eu tenho vários gatilhos para trazer aquela informação. Vamos dizer assim, o esforço está muito mais ligado a uma recordação ativa do que o reconhecimento. O reconhecimento para a gente gera baixo esforço. E aí, por exemplo, qual que é esse âmbito aqui? Eu leio minhas anotações. Eu estou bem aqui. Por eu gerar pouco esforço, eu tenho pouco resultado. Eu tenho pouca geração de memória, que a gente chama tecnicamente de consolidação de memória. Então, eu preciso para esse espectro de reconhecimento ativo. Tá? Quando a pessoa está estudando, por exemplo, dentro de uma faculdade, para conteúdos que são muito importantes, a gente vai usar técnicas que estão mais para esse espectro de recordação ativa. Tá? O que são essas técnicas? Eu costumo usar 2 principais. A primeira é a técnica de Feynman. Então, Feynman foi um físico do século passado, que ele era muito conhecido, ele era um físico quântico, e ele era muito conhecido por explicar as coisas de forma muito simples. Mesmo leigos conseguiam entender aquilo que ele estava falando. Né? A teoria do buraco de minhoca e etc. Várias coisas complexas ele conseguiu explicar de forma simples. Então, a técnica foi batizada nisso. Então, o que é a técnica de Feynman? Você tem que ensinar para alguém. Você pode auto-ensinar, você ensinar para um amigo imaginário, ou você de fato ensinar para uma pessoa. Por exemplo, eu tenho uma mentoranda que ela faz com o irmão mais novo dela. Então, você pode... Oi? Tadinho, todos E aí, então, é uma técnica extremamente ativa. Por quê? Porque você não tem nada, não tem nenhum gatilho, então lembra, reconhecimento e recordação ativa. Você está nesse espectro aqui. Você não tem nenhum gatilho a não ser a sua própria mente. E aí você vai tentando... Por que ela tem um grau de dificuldade a mais? Porque você tem que traçar uma linha de raciocínio que fique claro para a pessoa que está escutando. O que isso demonstra? Domínio da matéria. E é muito dentro dessa técnica de revisão, a gente consegue ver as nossas lacunas, o que a gente não sabe. Porque a gente vai travar, entende? Porque a matéria ela tem um fluxo, lembra? Tudo é relacional, então ela tem uma lógica por trás. Se tem alguma coisa faltando, você não vai conseguir progredir na explicação daquela matéria. Então você vai identificar, putz, isso aqui eu preciso estudar melhor. Né? Então a técnica de Feynman é uma das técnicas mais efetivas que a gente tem para fazer recordação ativa. Deixa eu falar, quando eu tô fazendo flashcard, às vezes eu sinto falta desse estímulo de recordação. Porque muitas vezes eu tô fazendo um flashcard e aí eu penso assim, caramba, eu sei responder isso aqui, mas isso aqui vai me demandar um esforço que eu não sei se eu consigo fazer isso de forma simples, sabe? Essa coisa de você ensinar para você mesmo de novo, com outras palavras e tudo mais, isso requer também um esforço que quase praticamente nenhuma outra técnica vai te trazer, né? Exato. E assim, se você não tiver essa sensibilidade de perceber isso, acaba que isso vai passar batido. Tem pessoas que nunca sequer fizeram essa reflexão na vida e estudam há anos, né? Exato, total. E também tem muitas pessoas que às vezes a gente fala assim, cara, a pessoa é um gênio, tem uma memória, né, a memória, sei lá, o QI daquela pessoa, ou a genética dela é maravilhosa. Mas ela faz isso de forma inconsciente. Então, às vezes ela tá pensando, parando para estudar um assunto, ela faz uma revisão rápida na cabeça dela, ensinando para ela mesma, identificando as lacunas, né? Então, essa é uma das formas mais efetivas de revisão que a gente tem.
só que ela tem um custo grande pra gente. É um custo de energia, como o Rafa falou, é um esforço muito grande, de fato a gente está gastando caloria ali, e ela tem um custo de tempo, que muitas vezes é uma técnica um pouco mais demorada para fazer. Então, outras acessórias dela. Tem um que a gente chama de brain dump, que é a gente jogar tudo que a gente tem no nosso cérebro num papel e a gente ir escrevendo aquilo. Né? Não tem o mesmo esforço de uma técnica de Feynman, porque você não precisa estabelecer uma linha clara de lógica daquele conteúdo. Você consegue jogar tudo no papel e depois você pode manipular e etc. Né? E além dessa daqui, então você tem o brain dump, a técnica de Feynman e agora eu tô tentando lembrar da outra. Ah, tá. E a gente fazer mapa mental. Então fazer mapa mental de cabeça. Você tem uma folha em branco na tua mente, que é mais ou menos como se fosse um brain dump, só que você tem que estabelecer um grau de lógica. Então, dentro desse espectro de revisões de recordação ativa, você tem, vamos dizer assim, a menos efetiva. A gente vai ter a brain dump, que é você jogar tudo que você sabe na mente no papel, né? E eu prefiro fazer isso de forma digitada, que fica muito mais rápido. Você tem um camada maior, que é fazer um mapa mental de cabeça daquele teu conteúdo. E para mim, o top é a técnica de Feynman, que é você explicar aquele conteúdo de forma simplificada. Tá? Então aqui a gente está nesse espectro. Só que essas técnicas têm custo de tempo e custo de energia. Para quem está estudando para um vestibular, a gente não vai conseguir fazer isso para todas as matérias. Eu recomendo fazer isso para as matérias que são mais relevantes, tá bem? E isso mais no final da tua preparação. Então, no início da tua preparação, eu não recomendo fazer muito isso. O que eu recomendo fazer? Revisão por questão. E, assim, que revisão por questão é revisão por listas de questões. Né? Eu não vou entrar especificamente nisso, assim. Para quem tiver mais interesse em todas essas técnicas de revisão, eu comento lá no curso de Medicina Sem Cursinho, que a gente tem, né? Para quem está no grupo, a gente vai, né, fazer uma chamada lá depois. Mas eu vou, tintim por tintim, cada uma dessas técnicas, quanto que a gente utiliza cada uma delas. Mas por aqui, então, a gente tem reconhecimento e recordação ativa. As questões, elas migram um pouco mais para o reconhecimento. Porque você faz uma questão, a questão ela já está direcionando o que ela quer. Então você tem um aspecto de reconhecimento daquele tema, você sabe qual que é o tema que a revisão está te pedindo de uma forma geral. Muitas vezes você está fazendo várias questões sobre aquele mesmo tema, então você tem um reconhecimento das questões que você fez antes também. Então ela vai um pouco para esse espectro. Ela não é tão ativa quanto essas que eu falei antes. Mas... E só te interromper rapidinho, porque isso é muito interessante, se aplica nos flashcards. Todo mundo que você for ver falando de flashcards, inclusive aqui na Intento a gente divide por conteúdo. Mas, por exemplo, dentro do Anki mesmo, eu divido assim, o Felipe deve dividir parecido. Na faculdade a gente tem uns módulos, então eu coloco assim, módulos do terceiro ano, e aí eu faço subdivisões de cada módulo. Quando eu quero revisar o terceiro ano, que agora a gente está no quarto, eu não vou módulo por módulo. Eu coloco no módulos do terceiro ano, porque eu tenho esse fator surpresa que o Felipe está falando. Se eu for no módulo de hematologia, eu já vou estar enviesado procurando uma resposta de hematologia. Se eu vou no meu flashcard de modo geral, eu não sei qual que é o próximo flashcard. Eu já não estou... Em vez de eu procurar em uma caixinha específica a resposta daquilo, eu vou ter que procurar dentro de várias. E isso se aplica em praticamente todas as aulas de revisão, né? E é exatamente o que o Felipe está falando. Você vai fazer questão num banco de questões, se você filtra por conteúdo, você já está caindo um pouco nesse viés. Por isso que a gente fala tanto de simulado até, né? Porque você vira a folha e você não sabe o que está lá. Sim. Não, perfeito, né? Mas é isso. Então, ele não tem uma efetividade tão grande. Mas ele tem seus benefícios. Ele tem um custo baixo, né? Então, porque você consegue filtrar, criar banco de questões, etc, né? E ainda assim ele tem uma recordação ativa. Ah, Felipe, mas na literatura de ciência do aprendizado, qual que é a técnica que a gente tem mais comprovação? É questão prática. Isso a gente tem mais comprovação científica. Porque é que a gente consegue manipular para estudar essa técnica melhor. De acordo com a minha experiência, com a experiência dos mentorandos que eu tive, e de acordo com pessoas que estudam um pouco mais a parte de memória voltada para o aprendizado, quanto mais esforço a gente gera, melhor. Só que essas técnicas, de forma geral, elas não conseguem ser estudadas em si, né? Porque cada pessoa vai fazer de uma forma diferente, porque isso está trazendo da tua mente, né? Então, hoje o que a gente tem mais de evidência é questões práticas, tá? Então, elas não estão nesse espectro, elas não são ruins, mas elas também não são as melhores. Mas elas têm um custo muito bom, porque a gente tem banco de questões, a gente tem um acesso a elas muito fácil, né? E a gente não tem um esforço tão grande assim.
Então acaba que elas não são tão desgastantes quanto você fazer, por exemplo, uma técnica de FAME. Quando a pessoa está na faculdade, eu recomendo fazer técnica de FAME ou uma prova que dá esse caráter de aleatoriedade que o Rafa falou também. Então a gente pega o que é bom das questões, que é a recordação ativa, mas a gente foge um pouco de reconhecimento de padrão e etc. E a técnica de FAME e prova. Ah, mas eu estou estudando para o vestibular. O que você recomenda? De uma forma geral, eu recomendo por questões a princípio. E aí, com o tempo, a gente vai analisando o domínio que você tem daquilo. E aí, inevitavelmente, se a gente achar que você precisa de um aprofundamento maior em determinado conteúdo, a gente começa a usar técnicas de recordação mais ativa voltadas para determinadas matérias. Né? Então, por exemplo, uma boa para a gente fazer isso no Enem é em biologia e ecologia. Ecologia tem uma taxa de incidência de mais ou menos 30% dos conteúdos de biologia do Enem. Então, 30%, então você vai botar mais ou menos uns 10% da prova de ciência da natureza, 5% da prova de ciência da natureza é ecologia. Então é interessante que você entenda e você saiba esses conteúdos, como eles se relacionam, que você tenha um domínio maior do que você ficar decorando esses conteúdos. Respondeu a pergunta, Rafa? Que é mais ou menos isso, né? Se eu não uso flashcard, eu uso o quê? Com certeza, sim. Então, assim, E lembrando, pessoal, aqui é uma live de 1 hora que a gente nunca vai conseguir abordar tudo isso, né? E o grande problema de a gente fazer uma live é não poder ter justamente contato individualizado com vocês, que é um dos pilares da Intento, inclusive na nossa mentoria, né? Sim. E uma das formas que a gente está ampliando o nosso alcance para atingir mais pessoas é conseguir transmitir mesmo essa mensagem de um estudo mais ativo, com você entendendo o que você está fazendo, montando uma estratégia, né? Que é o que falta hoje, principalmente nos alunos, porque todo mundo é bom, todo mundo faz cursinho, todo mundo sabe o conteúdo. O que diferencia mesmo é como que você aplica isso na sua vida, né? É mais o seu modus operandi do que necessariamente falta de conhecimento. E uma das formas como a gente está ampliando hoje na Intento é com a Medicina Sem Cursinho, que ele é um treinamento 100% voltado para tudo sobre estudos que não envolva a gente te dar conteúdo. Então, hábitos, revisão, como que você vai aprender um conteúdo, como que você vai se preparar para uma prova em específico, né? Como que você vai visualizar os seus pontos fracos e melhorar eles, né? Então, tudo isso a gente vai dar num passo a passo para vocês. E o nome do curso é justamente Medicina Sem Cursinho, porque com essa estratégia e com um banco de questões e o acesso a aulas de praticamente qualquer cursinho, a gente indica, né, Felipe? Aulas em específico, mas assim, na sua casa mesmo, com aulas, com banco de questões e com uma estratégia, uma rotina bem montada, você consegue passar em medicina sem o cursinho. Claramente. E o maior problema disso, inclusive, é o Felipe. Então, a minha história foi mais ou menos essa. Eu não tinha tempo, eu tinha que passar rápido, eu já estava fora de casa, eu tinha que pagar minhas contas, tinha que trabalhar. Tinha pouco tempo para estudar, o que eu precisava? De um sistema efetivo de estudos. E foi isso que eu fui atrás. No início da minha preparação, eu gastei muito tempo fazendo isso. E eu sugiro que você faça o mesmo. E aí, inclusive, por isso que a gente dá o Mapa do Aprovado, que é um curso gratuito, né? São 5 aulas, na verdade, onde a gente vai dar um pouco disso, assim, pelo menos para direcionar os teus estudos, para você não ficar perdendo tempo. Então, assim, quem tem interesse no Mapa do Aprovado, dá uma olhada lá, vale a pena, né? Eu dou alguns princípios básicos de revisão, de codificação, né, de preparação e de hábitos que são importantes na nossa jornada aí de pré-vestibulando. E foi o que eu fiz. Eu apliquei isso na minha vida, né? Em 1 ano e pouco, eu estudando uma média de menos de 4 horas por dia, e do zero, fazia 10 anos que eu não via aquele conteúdo, eu consegui aprovação em várias faculdades públicas, né, de medicina. Então, eu não estou falando de um lugar que eu estou vendendo uma coisa que, né, eu estou vendendo uma coisa que eu fiz, tá? E assim, eu não sou nenhum gênio, né? E se Você coloca em prática todos os dias, né, Felipe? Exato. Você tá tão, assim. Então, assim, eu quase ensino médio ficava de recuperação, né? Então, não tem nenhuma genialidade envolvida. É método, sistema. Exatamente. E aí a gente está... Na verdade, a gente está para lançar o curso completo. Na verdade, curso é uma palavra muito que reduz muito, né? Porque na verdade é um treinamento, é uma coisa longa, é uma coisa para você assistir ao longo de semana, para você implementar aos poucos, né? E todo mundo que fizer parte vai ter um encontro com a gente para te ajudar a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nas aulas no seu dia a dia. E aí vai ser um esquema um pouco parecido com a nossa mentoria,
Porque na mentoria a gente tem uma abordagem multidisciplinar da vida dos nossos alunos. Então, mano, desde sono, motivação, o que a pessoa faz no tempo livre, tudo isso a gente coloca na equação para resultar na sua aprovação. E com o Medicina Sem Cursinho você vai ter um acesso a uma pequena parte disso para a gente justamente ter esse contato individualizado que a gente preza tanto, né? E a ideia é fazer uma comunidade de pessoas, né? Que andam buscando estudar de forma ativa. E eu já adianto, assim, cara, não é para todo mundo, tá? Porque, assim, como a gente vem falando, assim, estudar de forma ativa gera esforço. É por isso que as pessoas não fazem. Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Não, as pessoas não fazem porque gera esforço. É a mesma coisa. Ah, eu vou pra academia. Quantas pessoas você conhece malham fofo e as pessoas que malham de verdade? Por que as pessoas não malham de verdade, né? Se elas têm esse objetivo, óbvio, né? Elas não malham de verdade porque não geram esforço, porque dá trabalho. E aí, biologicamente, a gente, né, tem esse mecanismo de sobrevivência, né? De que a gente vai tentar fazer o menor esforço possível. Então, grande parte da população não vai conseguir acessar isso. Então, o objetivo do Medicina Sem Cursinho é para a galera que quer mesmo. Exato. Para a galera que está disposta a colocar esforço, aprender e colocar em prática as técnicas. Não é um curso para você, eu vou sair doutorado em ciência do aprendizado. Não quero saber se você sabe explicar ou não. Assim, óbvio que eu dou a base teórica toda para você entender o que você está fazendo, mas o curso inteiro, ele tem o treinamento, na verdade, inteiro, ele tem um foco muito mais prático do que qualquer coisa. É o que a Jéssica falou aqui, ou seja, parar de estudar fofo, né? É literalmente isso. Porque olha só, inclusive eu cheguei a comentar isso nessa live de hoje. Gente, todo mundo faz cursinho, todo mundo tem um nível muito grande de conhecimento de base, principalmente se você quer concorrer em ampla concorrência, ou se você está numa faculdade de medicina e vai prestar uma residência depois. Mano, para residência é um vestibular só de médico, pô. Não tem como ficar mais difícil que isso. Literalmente, você pegou todo mundo que estava no topo dos vestibulares do Enem e colocou para fazer uma prova entre eles. Então, assim, o diferencial hoje em dia não é mais conteúdo em si. É muito mais como que você aborda isso, como que você aborda os seus estudos e você consegue viver uma vida além disso, inclusive. Na minha preparação para o Enem mesmo, poxa, eu namorava, eu fazia o ensino médio de manhã online, que era a pandemia, estudava à tarde e toda noite eu assistia um filme, eu fazia alguma outra coisa. E assim, claro que eu falo numa posição de privilégio, né? Sempre tive uma educação muito boa, que me deu uma base boa, mas durante a tarde eu aplicava uma estratégia que fazia sentido para mim. E isso, eu não era cotado para passar em medicina da minha turma, não tinha as melhores notas, tudo mais, mas assim, aconteceu. E o diferencial, te garanto que não foi o conteúdo. Não foi o conteúdo. O conteúdo todo mundo tem igual hoje, né? Exato. Já foi numa época que era conteúdo. Você que o cursinho detinha, né, esse monopólio, assim. Hoje em dia não tem mais isso. Assim, hoje com a internet, antigamente, para passar, você precisava de um cursinho, você precisava de um professor, né? Hoje em dia, e ainda tem gente que acredita naquele papo de inteligência, né? Como se não fosse para você. Como assim não é para você? Sim. Então, assim, pessoal, como a gente está iniciando o Medicina Sem Cursinho, já tem 3 módulos que estão praticamente prontos, literalmente só acessar. E o preço inicial que a gente está fazendo de lançamento é R$ 500 anual. Que é um preço, assim, é menos do que o quê? Quanto que é um cursinho hoje em dia? Cursinho bom, único, isso que melhor da vida. Menos de R$ 1.500, né, no mês. Não, é um preço praticamente simbólico para você ter acesso a um ano ao conteúdo que pode mudar os seus estudos. E eu não falo isso porque eu sou o cara do marketing e estou falando palavras bonitas, não. É porque é verdade. É porque é verdade, a gente tem alunos que colocam isso em prática e eu e o Felipe, a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia. Então, assim, é isso. Acho que nem tem muito mais o que falar, né? O produto em si, o resultado, fala por si só. Não, e eu acho que, assim, a chamada também, pessoal, ainda com esse produto, com a mentoria, é porque a gente precisa comer também, né? Mas a ideia por trás disso sempre é ajudar vocês. Então, quem fez parte da minha mentoria mesmo, ou quem faz parte da minha mentoria, sabe disso, assim. O ponto é a gente estar disponível para vocês. Então, toda quinta-feira, a gente se dedica, assim, né? A gente se dispôs o nosso tempo. Cara, eu e o Rafa, a gente tá num ano mega corrido, assim. Também as mentorias, eu tô, né? Eu praticamente não tenho mais vaga na mentoria, então a minha vida tá super corrida. Mas ainda assim, a gente se disponibilizar, tá toda quinta-feira aqui com vocês conversando. E a ideia é que seja interativo.
Então, por exemplo, eu trouxe um monte de coisa dessa de flashcard agora, né? Agora há pouco. E aí eu queria ouvir de vocês, conversar com vocês quais são as dúvidas, e a gente vai fazer isso com outros temas daqui para frente. O objetivo é a gente estar disponível, estar ajudando também. A gente tem o nosso